A paz de Jesus, queridos irmãos, estamos novamente aqui, diretamente dos estúdios da ADC TV e pelo canal ADC Educacional com mais uma pré-aula para os jovens, a classe de jovens, essa classe tão abençoada que estamos levando essas pré-aulas. E queremos dizer para você que você é um bem-aventurado em estar conosco nesse dia para aprender mais um pouco acerca da Palavra de Deus e do tema dessa lição que nós estamos estudando, a lição Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para um testemunho cristão em nossos dias. Essa tem sido a nossa temática durante esse trimestre. Chegamos à lição de número 12 e certamente nós iremos extrair conteúdo necessário para a nossa aula em classe com os jovens e certamente o Senhor irá enriquecer o nosso conhecimento dentro dessa temática que estamos levando para você, dentro do livro do profeta Daniel. E a lição que nós estudaremos hoje, a lição de número 12, ela vai falar sobre oração, vai falar sobre busca de Deus, vai buscar também as profecias feitas das 70 semanas de Daniel e certamente será muito proveitosa para as nossas vidas. O tema da nossa lição de hoje é estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Essa é a lição que estaremos estudando a partir de hoje, a lição de número 12. E certamente o Senhor irá nos direcionar para que possamos assim ajudar os nossos irmãos jovens em sala de aula. O texto do dia vai dizer para nós assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel 9:24. A síntese vai dizer para nós assim: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. É assim que o cristão deverá se portar. É assim que o servo de Deus precisará estar diante de Deus, diante das revelações de Deus. Buscar em Deus o conhecimento, a interpretação, buscar na palavra de Deus, buscar na oração o entendimento das profecias que foram dadas por Deus. Assim fez Daniel. E nós também iremos fazer desta forma, buscando a Deus em oração, clamando ao Senhor para que o Senhor possa nos dar o entendimento da sua poderosa palavra e das profecias. Os objetivos que nós iremos trilhar na lição de hoje são basicamente 3. Aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. A introdução da nossa revista, prezados irmãos e amigos, assim diz: nesta lição, estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo e de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas e sua oração sincera e atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Esta revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e sua cidade santa. É isso que nós estaremos estudando na lição de hoje, a lição de número 12. Oração, estudo e as 70 semanas de Daniel. São semanas proféticas, nós iremos ver isso, semanas de anos que nós iremos entender aqui no decorrer dessa pré-aula e certamente nós teremos o embasamento necessário para abordarmos os assuntos, os textos que nós iremos citar também aqui para vocês e também iremos mostrar para vocês alguns textos a mais acerca dessas profecias das 70 semanas de Daniel e qual foi a postura de Daniel nessa situação de visão dessa profecia, o que ele fez e como nós deveremos fazer diante de Deus, diante de situações como estas. Neste episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. É isso que nós iremos aprender com esta profecia.
profetizada há bastante tempo atrás e que já apontava para o Senhor Jesus, o Messias, aquele que restauraria a condição de Israel e também a condição de todas as pessoas na face da terra, mostrando também ali a sua morte, mas ao mesmo tempo também iremos ver o seu governo glorioso que se aproxima para as nossas vidas, prezados irmãos. O tópico 1 diz, estudo e intercessão de Daniel. Nós iremos ver a intercessão feita por Daniel, aquilo que Daniel vai apresentar diante de Deus em oração pela vida de seu povo, pela vida de Jerusalém, na situação descrita naquela visão, naquela profecia. Então Daniel vai começar a se debruçar em livros, mas principalmente nas profecias já ditas por profetas no passado, e um destes nós iremos ver que foi o profeta Jeremias, mais precisamente no capítulo 25 e no capítulo de número 29 de seu livro. O subtópico 1 vai dizer, estudando as profecias, o reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia, Daniel 5:30 e 31, e Israel estava sob o domínio do Império Medo-Persa, no governo de Dario. Daniel se dedicara ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Em Daniel 9:2 vai falar isso, fazendo referência ao profeta Jeremias quando diz, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendeu pela leitura dos livros e pela leitura dos editos feitos pelo profeta Jeremias que o cativeiro e o exílio ali de Israel duraria 70 anos. Duraria 70 anos. Ou seja, Daniel primava pelo conhecimento das Escrituras sagradas. Nós, como cristãos, nos dias de hoje, nós precisaremos colocar nossa vida em total dependência da palavra de Deus, a profecia verdadeira, a profecia que nós deveremos ter a aceitação. Tudo aquilo que for profetizado hoje, que vai ferir as Escrituras, eu e você não deveremos dar a aceitação a estas profecias, porque muitas delas hoje profetizadas por falsos profetas irão causar embaraços, irão causar problemas espirituais, problemas na vida de muitos cristãos em suas vidas, no decorrer da sua caminhada de fé, e vai prejudicar o seu bom andamento diante de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses importante. Nós precisamos estar atentos nas profecias das Escrituras. E eu quero falar para você o que a gente já falou na lição passada. Nós precisamos pedir a Deus o discernimento espiritual para que não sejamos enganados por ventos de doutrinas que têm surgido hoje no nosso cotidiano, nos nossos dias atuais. Nós precisaremos estar fincados, alicerçados sobre a principal pedra de esquina e angular, que é o Senhor Jesus, através das suas Escrituras. Na continuação diz, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25, versículo 11 e o versículo 12. E eu quero pedir para você fazer a leitura desse capítulo inteiro para você entender realmente o teor daquilo que nós estamos falando aqui para você, prezados irmãos, prezados amigos. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias 29, versículo 10. Aqui faço também a mesma ressalva. Leia todo o capítulo 29 para que você tenha o entendimento necessário acerca desse versículo. O subtópico 2 diz, persiste em ler.
Havia em Daniel um zelo em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O profeta aqui, além de orar, ter visões, vemos que ele nunca desprezou a palavra escrita de Deus. Hoje, muitas situações têm ocorrido de destruição, de problemas na vida de muitos cristãos, porque os cristãos hoje não têm feito o seu dever de casa. As coisas mais básicas para o cristão, muitos cristãos hoje têm deixado de fazer. Quais sejam? Orar, ler a palavra de Deus, estar na casa de Deus e fazer outras coisas relacionadas à palavra do Senhor. Nós, como cristãos, temos como nosso manual de fé e prática a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos dar, queridos irmãos, a segurança necessária para as nossas vidas em tudo aquilo que ocorrer no nosso cotidiano. Então nós precisaremos, é de extrema importância, será fundamental para as nossas vidas o nosso aprofundamento no conhecimento das Escrituras Sagradas. Daniel só teve a ciência, só teve o conhecimento acerca dos ocorridos, porque ele teve ali a incumbência de Deus de buscar através da palavra de Deus e através dos editos dos profetas passados aquilo que poderia suceder com a nação de Israel. Esse é o segredo de como viver na Babilônia, mas sem que a Babilônia viva em você. É isso que vai acontecer quando nós estivermos com a nossa vida totalmente direcionada pelas Escrituras Sagradas, com a nossa vida alicerçada sobre Deus e a sua palavra. Nós não iremos nos contaminar com tudo aquilo que o mundo poderá nos oferecer para causar uma destruição, para causar um desvirtuamento da nossa vida com o Senhor. Eu e você precisamos sempre estar com o conhecimento das Escrituras na nossa mente. A nossa mente precisa ser preenchida pela palavra de Deus. Ainda que você não tenha a habilidade de recitar textos bíblicos, de memorizar textos das Escrituras Sagradas, mas será fundamental para nós lermos a palavra de Deus cotidianamente. Todos nós, seres humanos, precisamos nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. E a nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos nos alimentar constantemente com a palavra de Deus. Quando nos levantamos, quando nos deitamos, onde quer que estejamos, a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. E nós precisaremos ter uma vida constante de oração, como já dizia o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17, que diz que nós devemos orar sem cessar. Sem oração, sem o estudo da palavra de Deus, nós teremos uma vida vazia, uma vida sem conhecimento de Deus, sem aproximação de Deus, sem resistência de Deus nas nossas vidas. Por isso que é necessário, ao estudar as Escrituras, estejamos com a nossa vida diante de Deus em oração, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito de Deus, que é o intérprete da palavra de Deus, para que possa nos mostrar tudo aquilo que os nossos olhos físicos não poderão enxergar. O profundo das Escrituras, aquilo que é mensagem gloriosa de Deus para a minha vida e para a sua vida. O texto de 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa deve ser a postura dos nossos irmãos. Tanto os jovens, que nós estamos levando essa palavra para a classe de jovens na escola bíblica dominical, mas também para todos os cristãos. Aqui, de forma exclusiva, esse texto, Paulo estava se referindo àquele jovem pastor Timóteo. E aí eu quero me direcionar aqui, você jovem, esse deve ser o padrão que Deus espera de você, espera também de nós, um padrão de pureza, um padrão de vida distanciada do pecado, uma vida voltada sempre e exclusivamente para Deus. Uma vida diferente
na contramão deste mundo tenebroso de imoralidades tão perversas que tem causado na vida de muitos jovens, sem ter o conhecimento de Deus, uma vida de destruição, uma vida de ruína. Mas nós louvamos a Deus, eu quero louvar o Senhor nesse momento pela sua vida jovem e também pela sua vida professor, que tem sido uma bênção em levar o conhecimento das Escrituras para a vida destes jovens. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. O subtópico 3 diz oração e jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas com jejum. O texto de Daniel 9,3 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. É assim que nós deveremos nos portar quando nos apresentarmos diante de Deus, com oração e súplica. Muitas vezes vai faltar palavra na nossa boca, isso é verdade. No momento de grande aflição, em um momento de grande dificuldade, as palavras não sairão. Não serão formuladas palavras na nossa mente e não sairão das nossas bocas palavra alguma. Mas a súplica servirá para isto, porque o Senhor conhece o meu e o teu coração. Ele vai saber o que se passa dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, e certamente enviará a sua providência nas nossas vidas. Uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de mortificação das obras carnais na nossa vida, queridos irmãos, queridos amigos, é necessário. Jovens, isso será bastante necessário nas nossas vidas. Uma vida de consagração a Deus em jejum. O jejum, eu quero aqui dizer para você, que não servirá para me colocar num patamar de mais santidade do que o meu outro irmão. Nada disso. O jejum irá fazer a mortandade dos membros carnais, das vontades carnais existentes na nossa vida, e irá nos levar a um nível de espiritualidade que nós deveremos ter ao aproximarmos do Senhor diante de Deus, o Deus glorioso. Assim fez Moisés. Assim fez Jesus enquanto homem nessa terra. Moisés, ao subir ao monte para receber os 10 mandamentos, o decálogo, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum diante de Deus. Jesus também, quando foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, também jejuou 40 dias e 40 noites. A consagração, ela servirá para as nossas vidas, para termos o nível espiritual. É claro que nunca chegaremos aqui nessa terra ao nível espiritual dos anjos, o nível espiritual que é a completude da vida afastada da terra. Nós aqui na terra não alcançaremos isto, mas o nível necessário para nos aproximarmos diante de Deus e da sua santidade, ela será devida e nós alcançaremos através do jejum. E aqui também o profeta diz, vestido de panos de saco, uma vida de humilhação, de quebrantamento, um coração contrito na presença de Deus, certamente o Senhor, ele não irá recusar. Uma vida de humilhação, uma vida em reconhecimento, que nada pode fazer, que nada é sem a presença de Deus, será necessário. É uma vida de humildade na presença de Deus. Deus reconhecerá o seu coração, a sua vida piedosa diante de Deus e certamente irá se revelar para você. Eu creio nisso. O tópico 2 vai dizer para nós assim: Deus revela o futuro do seu povo. Subtópico 1, a resposta da oração. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Daniel 9, versículo 20 e o versículo de número 21. Aqui Daniel é o exemplo
claro de humildade. Daniel estava com a sua vida diante de Deus, mas ele se apresentou diante de Deus como se estivesse pecando, porque a nação estava pecando. E ele se colocar agora na brecha em oração pela nação de Israel e também se colocou como só povo diante de Deus e apresentou a sua oração diante do Senhor, se apresentou diante de Deus como um necessitado do perdão de Deus e ali com seu arrependimento pela nação, pela sua vida, ele se colocou diante de Deus realmente como um grande intercessor pelo povo de Deus. Eu abro aqui um parênteses e digo para você, eu e você, hoje, temos também essa responsabilidade de nos colocar na brecha em oração pelos nossos irmãos, por aqueles que nós temos visto que tem caminhado, mas de forma vagarosa, vez por outra tem escorregado, tem precisado da nossa ajuda. Eu e você precisaremos orar por estas pessoas, aconselhar quando possível essas pessoas, mas nós precisaremos sermos intercessores pelos nossos irmãos e não apenas ver os nossos irmãos apenas como os erros que eles estão cometendo, mas nós precisaremos, diante de Deus, nos humilhar em panos de saco, diante do Senhor, em oração, em intercessão e suplicar com a nossa alma diante de Deus pelos nossos irmãos. Foi assim que Daniel fez diante de Deus. Entendamos que a nossa oração feita com a motivação e o propósito correto terá uma resposta, em muitos casos, imediata. Assim aconteceu com Daniel. Daniel orou e imediatamente a resposta já saiu para ele da sua oração. Talvez em nossas vidas nós oramos, já tem passado 1 ano, 2 anos, 3, 4 ou 10 anos, ou talvez você tenha orado pela manhã e à tarde o Senhor já tem respondido. Deus responderá certamente no momento oportuno, no momento que Ele achar que é o correto. É claro, mas o Senhor irá ver o propósito e a motivação da nossa oração diante dEle. Porque às vezes nós pedimos ao Senhor, já diz a palavra de Deus, pedimos mal. Às vezes, nós fazemos orações e pedidos para o nosso bel prazer. Nós fazemos orações, fazemos pedidos a Deus para o nosso deleite, para a nossa satisfação. Mas nós devemos orar como orou Ana. Ana orava anualmente no templo ao Senhor, diz a palavra de Deus em 1 Samuel, orava ao Senhor, pedindo a Deus um filho. Mas quando ela orou a Deus, com a motivação certa, com o propósito correto de dar ao Senhor aquele filho, o Senhor agora ouve a sua oração. Então entendamos, deveremos saber como deve ser feita a nossa oração diante de Deus. Subtópico 2, oração aos anjos. Claro e evidente que a oração de Daniel foi dirigida ao Deus Altíssimo. Em lugar algum, teremos margem para fazermos oração a anjos. Isso será uma prática pagã. Primeiro, porque os anjos são criaturas e não têm atributos de onisciência. Os mesmos recusam a adoração. O texto vai dizer para nós de Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. É assim que o cristão precisará estar. Muitas pessoas sem um conhecimento de Deus, têm essa prática de adorar aos anjos. Dizer que tem um anjo da guarda que anda constantemente com ele. O que a Bíblia diz para nós é que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Se você teme a Deus, tem uma vida com Deus, o Senhor irá guardar as nossas vidas. Mas trazendo aqui para isso,
Hoje, nós vemos que as pessoas têm usado de um sincretismo religioso, advindo de diversas religiões, principalmente da Cabala de Israel, costumes pagãos que têm levado e que têm destruído e que têm se infiltrado em muitas igrejas, esses costumes pagãos de adoração a anjos. O próprio anjo aqui no texto de Apocalipse 22, versículo 8 e 9, que nós lemos aqui e está em tela para você, nós iremos perceber que o próprio anjo disse que ele não deveria fazer aquilo, João, porque ele era conservo de João, era conservo também daqueles que guardam a palavra de Deus, dos servos do Senhor. Então, os anjos são conservos nossos, estão ali para servir juntamente conosco ao Senhor, para servir a Deus. Eles são ministros que estão ali à disposição de Deus para fazer a vontade do Senhor. Assim são os anjos do Senhor. O subtópico 3 diz, a revelação das 70 semanas e o Messias. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Essas 70 semanas representam 490 anos, cada semana sendo um período de 7 anos. Este período começa com a saída da ordem para restaurar a Jerusalém, segundo Daniel 9, 25, que assim diz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É assim que acontecerá dentro da profecia das 70 semanas de Daniel. Cada semana corresponderá a 7 anos. É uma semana profética, totalizando 490 anos. Entendendo as 70 semanas é o nosso próximo tópico. Aí eu trouxe para vocês, você pode observar aí no quadro, essa ilustração sobre o esquema das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 ao 27, a interpretação aí literal e futurista acerca do início, acerca da restauração. Você vai analisar e isso vai facilitar esse quadro, essa ilustração, vai ajudar você em sala de aula, prezado professor, a entender esse processo, essa dinâmica acerca das 70 semanas de Daniel. Você poderá fazer isso, você poderá mostrar ali no quadro, você poderá mostrar também no slide ali para os nossos queridos alunos essa figura, e isso vai facilitar a compreensão acerca dessa profecia de Daniel 9, do 24 ao 27, das 70 semanas de Daniel. Subtópico 1 diz, semanas de anos. Na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Essas semanas são referentes a anos e não a dias. Elas são divididas em 3 grupos. 7 semanas, correspondente a 49 anos. 2, 62 semanas, 434 anos. E 3, 1 semana, correspondente a 7 anos. Primeiro, 7 semanas. Se iniciou com o decreto da reconstrução de Jerusalém, segundo Daniel 9, 25, e também no livro do profeta Neemias, capítulo 2. 2, 62 semanas, correspondendo ali o advento do Messias, o Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, Jesus foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída pelo general romano Tito, no ano 70 depois de Cristo. 3. Uma semana está relacionada, esta semana que ainda não aconteceu, ela se dará com o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel e para o mundo, período também chamado de grande tribulação.
há aqui uma grande controvérsia acerca desse acontecimento da grande tribulação, se a igreja de Jesus estará aqui ou não. Tem alguns que acreditam nessa tese pós-tribulacionista, mesotribulacionista ou antes. A tribulação acontecerá antes, a igreja estará aqui, passará pela grande tribulação. Alguns acreditam que durante a tribulação, a grande tribulação, a igreja ainda estará aqui, e outros acreditam que tudo acontecerá, a igreja vai passar pela grande tribulação, e outros acreditam ainda que antes que a grande tribulação aconteça, os pré-tribulacionistas acreditarão que nós já seremos retirados aqui dessa terra e não passaremos pela grande tribulação. Essa é a corrente que eu acredito. A igreja do Senhor Jesus, ela não passará pela grande tribulação. E essa tem sido majoritariamente a tese mais aceita acerca desse evento da grande tribulação. Mas o certo é que, sendo antes, sendo durante ou depois, nós precisaremos estarmos preparados para a vinda de Jesus e para sermos arrebatados para o Senhor nas nuvens e estaremos com o Senhor eternamente. Precisaremos, irmãos, estarmos preparados para o grande evento e assim, querendo Deus e a nossa vida diante do Senhor, não iremos passar pela grande tribulação. Voltemos aqui. Um período de maior angústia da história humana e que o mundo testemunhará a ira do Senhor. Apocalipse 6, versículos 16 e 17 diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Subtópico 2. As duas metades da 70ª semana. A primeira metade desta semana será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de Daniel 9, 26, parte B. Ele enganará Israel fazendo uma aliança com o povo judeu, Daniel 9, 27. E buscará a adoração como se fora Deus, segundo Tessalonicenses 2, versículo 4, a parte B. Irá profanar o santuário. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo. A partir daí, o anticristo quebrará o acordo de paz depois dos 3 anos e meio, passando a perseguir o povo judeu. A segunda metade também será o período da grande tribulação propriamente dita. 1 Tessalonicenses 5:3 e Jeremias 30 e o versículo de número 7. É isso que acontecerá na segunda metade da última semana, que poderá acontecer a qualquer momento. Nós estamos dentro desta última semana profética de Daniel, onde ali adentraremos a última semana, mas eu creio que a igreja de Jesus não estará aqui nesse período da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, a primeira metade desta semana profética de Daniel, será feito um acordo de paz entre o anticristo e a nação de Israel e os governos do mundo inteiro. E aí nós entendemos inicialmente essa farsa que acontecerá e muitas pessoas, muitos judeus serão enganados e ludibriados por esse acordo de paz, por esta aliança que será feita ali em Israel. Mas só que, como Israel, eles já têm assentados nos seus corações de não ter outro Deus a adorar, de ter outro ser para adorar a não ser o Senhor, eles irão estranhar e não irão querer fazer aquilo que o anticristo estará pedindo para eles, que é adorar a ele. Então eles cairão em si e ali entenderão que aquele homem certamente não é o Messias, e aí eles clamarão ao Senhor. Subtópico 3, o intervalo e a igreja. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas 21, 24.
Vale lembrar que a profecia de Daniel se refere a Israel e a Jerusalém, pois acreditamos que a igreja de Jesus não passará pela grande tribulação, pois terá sido arrebatada, como eu havia dito para vocês, prezados irmãos, agora há poucos instantes. Nós acreditamos que a igreja de Jesus, você poderá dizer isso em sala para os seus alunos, a igreja de Jesus não passará por a grande tribulação, porque o Senhor irá nos tirar. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, nós iremos acompanhar ali o que acontecerá com a igreja de Jesus. Ela será arrebatada ao soar da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo o texto, e nós, os que ficarmos vivos, se estivermos vivos nesse tempo, seremos arrebatados, retirados de uma forma brusca e inesperada aqui dessa terra, nós seremos tirados. Por isso que é importante nós estarmos preparados para esse evento. Não sabemos o dia nem a hora, mas certamente acontecerá a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser até no dia em que você estiver lecionando na sala, o povo será tomado. E glória a Deus, oxalá que isso aconteça, para nossas vidas será algo tremendo, porque passaremos a nossa eternidade com o Senhor. Nós estamos aqui nessa terra, não se engane, apenas passando um pequeno período de tempo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial, a nossa pátria de morada eterna é nos céus. Enquanto ainda brasileiros, iremos orar a Deus para que muitas e muitas pessoas, iremos evangelizar para que muitas e muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas pelo poder do Evangelho. Esse é o nosso trabalho no Senhor e não será vão. O nosso trabalho terá recompensa de Deus e assim estaremos eternamente com o Senhor. O texto vai continuar dizendo, em Apocalipse 3, agora versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10. Então, aí só reforçando aquilo que eu havia dito para vocês sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação em que a igreja, acreditamos, não passará por esse período de grande tribulação de 3 anos e meio aí, finais da última semana de Daniel, profetizada em Daniel capítulo 9, e é o texto que nós estamos estudando aqui na lição de número 12 dessa pré-aula para a classe de jovens. Conclusão. Ao término desta aula, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação ao estudo e da vigilância constante. Aprofundar nosso entendimento dessas profecias escatológicas requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas complexos que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando a sua igreja. E aqui nós encerramos essa pré-aula dizendo para você, prezados irmãos, prezados professores, que nós precisamos nos debruçar mais e mais sobre as Escrituras, sobre as profecias das coisas finais, dos últimos acontecimentos, porque nós precisamos estar com a nossa mente preparada, a nossa vida preparada totalmente para esse grande evento que é a vinda de Jesus e a preparação que a igreja precisará ter para, quando o Senhor voltar, nos encontrar preparados e assim nós subirmos com o Senhor e vivermos com o Senhor eternamente. Que Deus continue te abençoando ricamente, de uma forma gloriosa, guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo e até a nossa próxima pré-aula. Que Deus te abençoe.